Irã ameaça paralisar Mar Vermelho por bloqueio dos Estados Unidos. E você vai ver também. Itália suspende acordo de defesa com Israel. E ainda, geração prateada, eleitorado 60+, cresce 74% desde 2010. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, seja muito bem-vindo ao Redação Hit, primeira edição. Eu sou Tabata Porte, a gente chega agora às 11h30 com as principais notícias desta quarta-feira. O Irã ameaçou bloquear o Mar Vermelho se Washington mantiver o bloqueio a todos os portos do país. Nesta madrugada, o Comando Central americano afirmou que as forças dos Estados Unidos paralisaram completamente todo o comércio marítimo que entra e sai do Irã. O Irã ameaçou bloquear o Mar Vermelho, ao qual não tem acesso territorial, em caso de persistência do bloqueio americano aos seus portos, considerando que este último pode levar a uma violação do cessar-fogo. O comandante do quartel-general central, Katan Alambia, advertiu os Estados Unidos de que, caso o bloqueio marítimo contra o Irã persista, nenhuma exportação ou importação será permitida através do Golfo Pérsico, do Mar de Omã ou do Mar Vermelho. Washington intensificou a pressão sobre o Irã com um bloqueio naval. O Comando Central dos Estados Unidos declarou durante a madrugada nas redes sociais que o bloqueio estava totalmente implementado e que as forças americanas paralisaram completamente todo o comércio marítimo que entra e sai do Irã. Mas o cenário, com base nos dados de rastreamento marítimo, era menos claro. Vários navios que partiram de portos iranianos aparentemente cruzaram o Estreito de Hormuz. Com o bloqueio, analistas dizem que o presidente Donald Trump pretende não apenas sufocar a receita iraniana, mas também pressionar a China, maior compradora de petróleo do Irã, e forçar Teherã a reabrir o estreito. Representantes de Israel e do Líbano declararam que houve progresso e concordaram em retomar as negociações diretas sobre o cessar-fogo. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, classificou de oportunidade histórica para a paz. Israel e Líbano concordaram em realizar negociações diretas após as conversas em Washington, o que o secretário de Estado americano Marco Rubio classificou de oportunidade histórica para a paz. Mas os diálogos foram rechaçados pelo grupo xiita libanês Hezbollah. O encontro em Washington, o primeiro diálogo direto de alto nível desde 1993, contou com a mediação de Rubio e a participação dos embaixadores de Israel e do Líbano nos Estados Unidos. Um porta-voz do Departamento de Estado americano destacou que as discussões foram produtivas. A embaixadora libanesa, Nada Moawad, também classificou a reunião de construtiva, mas também disse que havia pedido um cessar-fogo e insistido na plena soberania do Estado em todo o território libanês. Atualmente, as forças de Israel ocupam partes do sul do Líbano e o governo israelense tem resistido a considerar qualquer cessar-fogo até que o Hezbollah seja desmantelado. O Líbano foi arrastado para o conflito no Oriente Médio em 2 de março, quando o Hezbollah, aliado de Teherã, lançou ataques contra Israel em resposta aos bombardeios conjuntos de israelenses e americanos contra o Irã. Segundo as autoridades libanesas, os ataques israelenses deixaram mais de 2.000 mortos e deslocaram pelo menos 1 milhão de pessoas. E surgiu uma nova proposta de paz e estabilidade para o Oriente Médio. O presidente Xi Jinping da China defendeu a cooperação multilateral, o respeito à soberania dos países e criticou a volta do que classificou como lei da selva nas relações internacionais. O presidente chinês Xi Jinping apresentou a proposta durante uma reunião com o príncipe herdeiro dos Emirados Árabes Unidos em Pequim. O plano é baseado em 4 princípios centrais: o respeito à coexistência pacífica entre os países, a observação do direito internacional, o respeito à soberania nacional e a coordenação entre desenvolvimento e segurança.
Ele pediu novos esforços de ambos os lados para fortalecer a coordenação e cooperação entre os envolvidos no conflito. As nações trocaram opiniões sobre as situações atuais no Oriente Médio e na região do Golfo. O presidente ressaltou ainda que a China terá um papel construtivo nas negociações de paz e que o plano também apoia a criação de uma estrutura de segurança comum e cooperativa na região. Sobre a adesão ao princípio do Estado de Direito Internacional, Xi disse que a autoridade do direito internacional deverá ser mantida para evitar que o mundo volte à lei da selva. Em resposta, o príncipe herdeiro afirmou que as relações entre os Emirados Árabes Unidos e a China têm uma longa história e uma base profunda e sólida, observando que os dois países sempre se respeitaram e confiaram mutuamente. Ele afirmou que seu país valoriza muito o desenvolvimento das relações com a China e está disposto a trabalhar junto para implementar de forma completa o importante consenso alcançado pelos dois chefes de Estado para trazer benefícios para os povos de ambos os países. O príncipe ainda disse que os Emirados Árabes Unidos permanecem comprometidos em manter a comunicação e coordenação com os chineses, para assim promover o cessar-fogo no Oriente Médio, restaurar a paz e a estabilidade o mais rápido possível. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, não tem, nas palavras dele, coragem na guerra contra o Irã. Em resposta, a Itália anunciou a suspensão do acordo de defesa com Israel. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou em uma entrevista a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, sua antiga aliada, apontando para a suposta falta de vontade de ajudar na guerra contra o Irã. Ao jornal italiano Corriere della Sera, Trump afirmou: "Fiquei surpreso, achei que ela tinha coragem, mas me enganei." A líder da extrema-direita, que governa a Itália desde outubro de 2022, foi uma das aliadas mais próximas de Trump na Europa e frequentemente tenta agir como mediadora entre as opiniões divergentes dos Estados Unidos e do velho continente. Trump afirmou que Meloni não quer que a Itália seja envolvida na guerra contra o Irã, iniciada com os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra a República Islâmica, apesar de o país europeu obter grande parte de seu petróleo dessa região. A entrevista foi publicada horas depois de Meloni taxar de inaceitáveis as críticas de Trump. A primeira-ministra da Itália anunciou a suspensão do acordo de defesa entre seu país e Israel, que envolve o intercâmbio de equipamentos militares e pesquisa tecnológica. O Ministério das Relações Exteriores de Israel afirmou que essa suspensão não vai afetar sua segurança. O Tratado de Defesa, ratificado em 2006 e renovado a cada 5 anos, estava próximo do fim. E a análise mais recente do Fundo Monetário Internacional, FMI, publicada nesta terça-feira, prevê que a economia mundial será afetada este ano pela guerra no Oriente Médio, com um crescimento de 3,1%, uma redução de 0,2 ponto percentual na comparação com a estimativa anterior. Our reference forecast assumes a short-lived conflict. Nossas previsões de referência são baseadas em um conflito relativamente curto, com uma perturbação temporária do mercado de energia que desapareceria no próximo ano. Ainda assim, haverá danos com uma queda do crescimento e um aumento da inflação. January forecast and headline inflation rises to 4.4%. O aumento expressivo dos preços do petróleo deve impulsionar a inflação, que até agora permanecia moderada, para alcançar a média de 4,4% a nível mundial, ou seja, 0,6 ponto percentual a mais do que a previsão do FMI em janeiro. No caso de um prolongamento do conflito, o impacto poderá ser enorme. O pior cenário contempla um crescimento de 2%, uma queda similar à de episódios de contração, como a crise financeira de 2008 e a pandemia de 2020. I think we have to be very concerned about the potential for this to become a major. Acho que devemos nos preocupar bastante com a possibilidade de isso se transformar em uma grande crise energética. Mesmo que tudo parasse hoje, as negociações de cessar-fogo voltassem aos trilhos e o Estreito de Hormuz fosse reaberto a partir de amanhã, o impacto em termos da quantidade de petróleo que foi retirada do mercado até este momento, e levando em conta o fato de que algumas instalações foram danificadas, seria de magnitude semelhante aos choques dos preços do petróleo da década de 70. Is about the same size as the oil price shock of the 70s.
O impacto do conflito, tanto em termos de perda de crescimento como de aumento de preços, é distribuído de maneira desigual pelo mundo. Os preços devem subir com mais força nos países emergentes ou em desenvolvimento do que nas economias avançadas, onde a inflação deve voltar mais rapidamente a se aproximar do índice de 2% em 2027. Os mais afetados pelos efeitos da guerra serão o Oriente Médio, o Norte da África e a Ásia Central, com um crescimento reduzido à metade no conjunto dos países. Os Estados Unidos vão ser os menos afetados pelo conflito, que iniciaram em conjunto com Israel, com bombardeios contra o Irã em 28 de fevereiro. O crescimento da economia americana deve ser de 2,3% em 2026, 0,1 ponto percentual a menos do que o previsto na publicação anterior, divulgada em janeiro. A Defesa Civil da Faixa de Gaza confirmou ontem que 4 pessoas, incluindo uma criança de 3 anos, morreram em um ataque israelense no norte do território palestino. 4 pessoas, incluindo uma criança de 3 anos, morreram em um ataque israelense no norte da faixa de Gaza. As mortes foram confirmadas pela Defesa Civil do território palestino, devastado por 2 anos de guerra entre Israel e o movimento islamista Hamas. De acordo com o grupo islamista, várias pessoas ficaram feridas e foram levadas para um hospital após um ataque aéreo israelense que teve como alvo um veículo da polícia na cidade de Gaza. O hospital confirmou ter recebido os corpos das vítimas. Um veículo da Polícia Civil foi alvejado e, como resultado, estilhaços atingiram algumas crianças que passavam em meus primos, incluindo esta criança, e isto é o que ele estava vestindo. O exército israelense declarou que estava verificando as informações. Israel e o Hamas se acusam mutuamente de violar a trégua, que entrou em vigor em 10 de outubro de 2025, desencadeada por um ataque do movimento palestino em território israelense, em 7 de outubro de 2023. Pelo menos 757 palestinos morreram desde 10 de outubro, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, sob a autoridade do Hamas e cujos dados são considerados confiáveis pela ONU. O exército israelense relatou a morte de 5 soldados em suas fileiras desde o início da trégua. E veja a seguir, geração prateada e eleitorado 60+, cresce mais de 70% desde 2010. A reportagem completa você confere no próximo bloco, mas antes vamos ver o tempo em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, 22 graus neste momento. Olha que azul bonito. O Redação Hit volta já. Nós estamos de volta com as principais notícias. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Um relatório do Banco Central aponta que as mulheres negras recorrem mais ao crédito e pagam juros mais altos que o restante da população brasileira. Os dados do novo relatório são de 2024 e mostram um aumento de 55% no uso das modalidades que mais geram dívidas com juros no cartão. O crédito rotativo, que é o juro cobrado quando a pessoa não paga o valor total da fatura, e o parcelamento de faturas são os principais desafios da população. Em 2020, eram 34 milhões de pessoas nessa situação. Em 2024, o número saltou para quase 53 milhões. E é nesse cenário que a mulher negra enfrenta mais dificuldades para pagar as contas do cartão. De acordo com o CadÚnico, o sistema do governo que coleta informações de famílias de baixa renda, a mulher negra enfrenta taxas de juros que chegam a 140% ao ano, enquanto o homem branco paga cerca de 97%. Quando o assunto é empréstimo destinado a pequenos empreendedores para impulsionar seus negócios, as mulheres negras são as que mais solicitam crédito e também as que enfrentam as maiores taxas de juros, segundo o Departamento de Promoção da Cidadania Financeira do Banco Central. De modo geral,
A mulher brasileira possui um volume de dívida acima de sua capacidade de pagamento. Um dos fatores que pode explicar tantos desafios financeiros é que, historicamente, as mulheres tiveram pouco acesso a conhecimentos financeiros técnicos que possam ajudar a evitar e sair das dívidas. Uma realidade que vem mudando aos poucos. Para amenizar as altas taxas de juros, o governo criou, em janeiro de 2024, uma norma que estabelece que a dívida de quem atrasa o pagamento da fatura do cartão de crédito não pode superar o dobro do montante original. Por exemplo, se alguém atrasar uma fatura de R$ 100, o valor final, mesmo após meses de atraso e renegociações, não poderá ultrapassar R$ 200. O presidente Lula enviou ao Congresso na noite de ontem o projeto de lei que prevê o fim da escala 6x1. O Legislativo tem até 45 dias para votar o PL. A proposta do presidente Lula é reduzir o limite do tempo de trabalho de 44 para 40 horas semanais sem diminuição salarial. Lula afirmou que a proposta seguiu como urgência constitucional, o que obriga o Senado a votar o projeto em até 45 dias. O novo padrão proposto pelo presidente seria o 5x2, com 2 dias de folga semanal remunerados para o trabalhador. Lula também incluiu alguns outros detalhes no projeto. O salário deve ser totalmente protegido, sem qualquer alteração. A abrangência deve incluir todas as categorias dentro da CLT e leis especiais. O limite de 40 horas serve também para escalas especiais e regimes diferenciados. Mas a nova proposta também é flexível, pois se houver acordo coletivo por ter a escala 12x36, deve ser respeitada a média de 40 horas semanais. Para o presidente, essa ação reflete um passo importante para um país mais justo e com mais qualidade de vida para todos. A medida já foi publicada em edição extra do Diário Oficial. A Receita Federal apreendeu só neste ano mais de 25 mil canetas emagrecedoras, avaliadas em 10 milhões de reais. Grande parte desses produtos foi encontrado em aeroportos do Rio de Janeiro, de São Paulo e do Paraná. O valor estimado deste material irregular foi calculado em 10 milhões e 400 mil reais. Nos últimos 2 meses, o maior número de canetas foi encontrado no Aeroporto Internacional Tom Jobim do Rio de Janeiro, escondido em bagagens. E o contrabando não para de aumentar. Segundo a Receita Federal, só no ano passado, a quantidade foi 4 vezes maior no aeroporto do Galeão. O comércio ilegal do medicamento, desenvolvido para o combate do diabetes, mas que está sendo utilizado apenas para emagrecer, está aumentando também o trabalho nas fronteiras, porque muitos desses produtos vêm do Paraguai. Mas nem sempre o serviço dos policiais consegue frear os contrabandistas. Nesta segunda-feira, por exemplo, foram apreendidas mais canetas ilegais no Rio de Janeiro. Os policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial e da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil apreenderam centenas de frascos vindos irregularmente do Paraguai, além de embalagens com anabolizantes. O material estava em um ônibus de turismo que saiu de Foz do Iguaçu em direção ao Rio. Um casal suspeito de ser o dono da mercadoria, avaliada em cerca de 150 mil reais, foi preso em flagrante. O casal vai responder por crime de falsificação e alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. E a Anvisa determinou a apreensão de mais 2 medicamentos que utilizam o mesmo princípio ativo das canetas, é o Gluconex e Tizedral. Eles foram considerados inapropriados. A medida também proíbe a comercialização, distribuição, importação e uso dos produtos. Um levantamento revela que a chamada geração prateada de pessoas com mais de 60 anos aptas a votar cresceu 5 vezes mais do que o eleitorado geral nos últimos 16 anos, passando de 21 milhões para mais de 36 milhões. De 2010 para cá, o perfil de quem vota no Brasil mudou. Isso porque o eleitorado 60+, aumentou 74%, passando de quase 21 milhões para mais de 36 milhões de eleitores em março.
enquanto o número de eleitores de todas as faixas etárias cresceu 15%. Até o dia 6 de maio, prazo final para o cadastro no TSE, os números podem aumentar ainda mais. Hoje, já são 156 milhões de brasileiros aptos a votar em outubro. Com o país polarizado, a chamada geração prateada se tornou uma peça-chave na hora da votação. Enquanto a falta dos eleitores em geral cresceu nas últimas eleições, o grupo com mais de 60 anos está comparecendo cada vez mais às urnas. O exemplo mais forte vem de quem já passou dos 70. Mesmo sem a obrigação de votar, a presença desse público cresceu. A abstenção, que passava dos 63% em 2014, caiu para menos de 59% na última eleição nacional. Além disso, o número de candidatos maiores de 60 anos tem aumentado anualmente. Segundo dados do TSE, nas eleições de 2024, mais de 70 mil brasileiros com 60 a mais se candidataram aos cargos em disputa, o que equivale a 15% de todas as candidaturas. O montante é o maior desde o início da série histórica, em 1998. O pleito anterior, em 2022, também registrou recorde para as eleições gerais. Foram 4.873 candidatos com 60 anos ou mais, o que equivale a 17% das candidaturas. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente quarta-feira para você. Até amanhã, às 11h30 em ponto.